Bom dia pessoal, eu sou a Larissa da equipe tributária e eu vou apresentar para vocês as melhorias e novidades desenvolvidas pela equipe nesses 15 dias. A primeira melhoria que nós fizemos foi a criação de um bloqueio de contas para que não aceitem contabilização nessas contas que forem bloqueadas de lançamentos manuais e através de importação. Como era antes, todas as contas elas poderiam ser utilizadas nos lançamentos manuais ou de importação e não havia nenhum tipo de bloqueio para que o usuário não pudesse realizar nenhum lançamento naquela conta. Então nós fizemos agora, lá no plano de contas, um novo parâmetro, na verdade uma nova opção, né, que o usuário pode definir se aquela conta contábil vai receber bloqueio, se ela vai poder receber lançamento ou não. Se tiver bloqueado o lançamento manual, toda vez que ela tentar fazer um lançamento, ou de importação, ou direto lá no lançamento manual, ele vai apresentar um alerta para ela, para o usuário que estiver executando, que aquela conta não pode receber lançamento. Essa permissão, o usuário só vai poder ver se ele tiver a permissão 2616. Nós também criamos um novo parâmetro para o usuário definir se ele vai querer contabilizar o estorno ou se ele vai continuar como o sistema faz hoje para algumas operações, que é realizar a exclusão lógica dos lançamentos. Então, em alguns cenários do RP, a contabilização da operação original, na contabilização era gerada a contabilização original, e aí a gente realizava a exclusão lógica do lançamento quando ele fizesse o estorno ou o cancelamento. Agora, através desse novo parâmetro, ele vai gerar um lançamento contábil de estorno da operação que está sendo realizada. Então, através desse parâmetro que fica lá em contábil, parâmetros do módulo contábil, existe lá, permite o sistema realizar a exclusão lógica dos lançamentos contábeis nos estornos das operações. Se tiver informado sim, vai continuar como é hoje, fazendo a exclusão lógica dos lançamentos. Se ele colocar como não, nós vamos gerar a contabilização do estorno da partida. Então é dessa forma que vai ficar a contabilização original e o lançamento de estorno. Nós também criamos a possibilidade de gerar as parcelas do SIAP no recebimento das mercadorias. Então, antes, a geração das parcelas do SIAP era feita no item do patrimônio ou lá na manutenção dos itens do patrimônio. Aí o usuário tinha que ir lá, colocar os dados do item do patrimônio, informar a forma de tributação para poder calcular as parcelas, e isso tanto no próprio item quanto através da manutenção dos itens do patrimônio. Agora, se o usuário marcar lá no parâmetro de configuração, parâmetro do módulo de patrimônio, ele vai poder habilitar o workflow do recebimento, que é um novo recebimento que vai aparecer lá quando ele estiver processando a nota, e aí ele vai poder definir se a destinação do item do patrimônio vai ser obrigatório tanto no pedido quanto no recebimento da nota. Então, se ele habilitar essa opção, ele vai antes ter que criar uma destinação para o item de patrimônio, para ele definir se vai ser gerado as parcelas do SIAP no momento do recebimento e se vai ser gerado o crédito de PIS e COFINS da depreciação e uma descrição da função do item. Ele vai ter que informar nessa destinação. Aí quando ele for fazer o recebimento, na verdade o pedido primeiro, ele vai poder informar essa destinação, que vai poder ser com a geração do SIAP e com a geração do crédito do PIS e COFINS. Isso também ele vai poder definir lá no próprio recebimento. E também, se a destinação estiver informada, ele vai poder dar continuidade, informar a competência inicial do SIAP e a alíquota que vai ser gerado as parcelas do SIAP. Se ele definiu lá na própria destinação que vai ser gerado o crédito de PIS e COFINS, e ele porventura trouxe informou um CST de PIS e COFINS que não era gerador de crédito, nós vamos apresentar um alerta para ele, informando que ele deve colocar um CST que gera crédito da operação, por exemplo, 50. Aí depois de receber a nota, vai ser gerado as parcelas do SIAP, se a destinação tiver definido que deveria ser gerado, de acordo com a alíquota que ele informou lá no recebimento, e vai ser gerado a contabilização do ICMS recuperar já no recebimento da nota. Nós também criamos, para quando o usuário tiver default no recebimento da mercadoria, ser gerado um subitem relacionado àquele patrimônio principal.
como que era antes? No recebimento das mercadorias, se existisse valor de DIFAL, o valor era apenas valorizado no item do patrimônio e não era gerado nada de subitem. Agora, nós criamos um novo parâmetro lá em patrimônio, configurações do módulo do patrimônio também, que são que tem as seguintes opções, que é nenhum, ou seja, o valor do diferencial de alíquotas normal e ST vai entrar como valor do ativo. Se ele definir diferencial de alíquotas apenas para as operações que geram ajuste de ICMS, que é o DIFAL nas operações de ICMS normal, ele vai poder definir se o diferencial de alíquotas de ICMS e ST também vai ser gerado subitem, ou os dois. Toda vez que tiver recebimento e tiver DIFAL, tanto normal quanto ST, vai ser gerado subitem com o valor do DIFAL. Aí aqui, depois que ele fez o recebimento, e no recebimento havia valor de DIFAL, vai ser gerado para ele lá no item do patrimônio, na abinha associados, o valor do um novo item, né, vinculado ao item principal, com o valor da diferença de alíquota que ele teve na operação do recebimento. Nós também criamos a possibilidade de subitem para o valor do frete. Então, ele vai poder realizar o rateio do frete por nota fiscal de aquisição, e ele vai poder selecionar os itens e fazer o rateio proporcional ao valor do item selecionado para a criação dos subitens do imobilizado com os valores do frete. Como era feito antes? Antes era possível processar o conhecimento de transporte via XML ou lançar manualmente por meio do contrato financeiro. E era possível vincular a nota fiscal da mercadoria de aquisição, mas sem valorizar o item para a depreciação. Aí, como ficou agora? Nós criamos também um novo parâmetro para poder informar se os fretes lançados pelo contrato irão valorizar os itens do patrimônio, criando um valor de subitem. Então, lá no lançamento do frete, através do contrato financeiro de tomada de serviço de transporte, ele vai poder selecionar as notas fiscais de aquisição e fazer o valor do rateio dos fretes dos itens e criar subitens associados ao item principal. Então, aqui é o exemplo de como é a nota e o valor do rateio que será feito. Também no cadastro do item patrimônio principal vai ficar vinculado lá na abinha associados o valor do frete que foi rateado entre aquele item de patrimônio. Nós também fizemos um relatório de itens de patrimônio, que nós disponibilizamos novos filtros e colunas na hora de gerar o próprio relatório. Anteriormente, a busca desse relatório de itens de patrimônio, ela ficava meio que bloqueada, onde o usuário tinha que informar uma descrição que possuísse no mínimo 3 caracteres. Então, os campos que nós incluímos foi o valores fiscal e contábil, lançamento contábil, valores de aquisição, dados da árvore de orçamento. E os filtros, ele poderá buscar todos os itens de uma loja ou todas as lojas exportando em Excel. O filtro de período de aquisição e buscar por tipos como código do item conceito, código do item patrimônio, função, chapa e série. Nós também fizemos uma melhoria de filtros e busca, né, do relatório de movimento de patrimônio. Na visualização nós vamos trazer as colunas de centro de custo, de códigos de item, valores atual, depreciado de aquisição, o orçamento, tipo de movimento, e PIS/COFINS e o número do lançamento contábil. Outro relatório que nós disponibilizamos, na verdade o Razão Contábil ele já existe com o modelo 1 e nós criamos o modelo 2. No modelo 1, na verdade a possibilidade que o usuário pediu, a necessidade do usuário era possibilitar a exportação do relatório do Razão Contábil com todas as lojas, selecionando todas as contas num período anual. E nós disponibilizamos isso no formato CSV porque ele aguenta mais dados do que o Excel normal. Antes, o Razão era exportado em formato PDF Excel e apenas alguns campos eram exportados, como por exemplo esses daí que eu printei para vocês verem. Como ficou? No modelo 1, nós criamos um novo filtro que é o tipo de movimento, e na consulta nós iremos listar esses tipos de movimento por conta contábil informada no lançamento contábil. E nós disponibilizamos um novo modelo que é o modelo 2. E ele vai poder exportar todas as lojas, todas as contas em um único arquivo e no formato CSV. Nesse momento não haverá geração do relatório em formato HTML, porque pode ser muito grande a consulta e o sistema não aguentaria.
Aí nós disponibilizamos lá no CSV, vai ficar gravado no Drive, o usuário vai poder baixar e verificar o relatório. Esse aí é o exemplo do relatório gerado por nós quando o usuário selecionar o modelo 2. E é isso, pessoal. Obrigada. Bom dia a todos, meu nome é Fernando e vou demonstrar as melhorias e novidades desenvolvidas nos últimos 15 dias nos módulos de comercial e operações. A primeira melhoria que vai ser demonstrada é a opção agora de regerar CAPTCHA para o login no RP. Então agora no RP é possível renovar o código CAPTCHA utilizado para acessar o sistema quando o parâmetro exigir preenchimento de CAPTCHA para conectar-se no sistema estiver habilitado. Então, essa aqui é a versão desktop, tem essa opção agora de renovar o código, né? Aqui a versão mobile e aqui na versão do PDA. Além disso, quando o usuário errar a digitação do código CAPTCHA, ele será renovado sem a necessidade do usuário digitar o login e senha novamente, ok? Bem, outra melhoria que nós criamos foi a utilização de descontos financeiros segregados em contrato de fornecimento. Agora no BlueSoft RP será possível trabalhar com segregação do desconto financeiro acordado em contrato de fornecimento. Essa segregação se dará na forma de tipos de descontos que deverão estar cadastrados no RP pelo nosso cliente, e esses tipos serão usados no contrato de fornecimento e poderão ser visualizados nas duplicatas. Então é muito comum esse tipo de cadastro para o nosso cliente que quer tratar o desconto financeiro por tipos, ou seja, fidelidade, aniversário, porque são descontos acordados, né, em formas de acordo. Então, nós criamos uma tela nova onde é feito o cadastro desses tipos, fica em compras, cadastros, tipos de descontos financeiros no contrato de fornecimento. Aqui nessa tela vai ter a opção de você incluir um novo tipo, clicando no botão incluir. Você tem que informar a descrição, a conta contábil de despesa e a conta contábil de receita, que vai ser usada nesse desconto, caso ele seja utilizado na duplicata. Também vai ser possível buscar, né? Você pode buscar por descrição, ou pode buscar todos. Vai ser possível fazer a edição e exclusão do tipo do desconto. E também vai ser possível visualizar as ocorrências das alterações realizadas. Então essas daqui são as permissões que foram criadas para essa tela, com a segregação de consultar, incluir, alterar e excluir. Bem, agora, para poder usar esses tipos de descontos, vai ser necessário que o sistema seja parametrizado para isso. Então nós criamos um parâmetro aqui no módulo de compras para permitir a segregação de desconto financeiro em tipos de desconto, ou seja, só a partir do momento que esse parâmetro for habilitado é que aqueles tipos que foram cadastrados poderão ser usados no contrato de fornecimento. Então, caso o parâmetro esteja habilitado, aí vai ser possível incluir o desconto financeiro do contrato de forma segregada. Então nós temos aí o botão de inclusão e vai abrir uma janela onde o usuário poderá, baseado nos tipos que ele cadastrou antecipadamente, ele informar a porcentagem de desconto por tipo. Lembrando que a porcentagem que é digitada aqui nos tipos é que vai compor a porcentagem total de desconto financeiro do contrato, ok? Uma vez definido os tipos, né? Então ele vai ser demonstrado aqui logo abaixo do desconto financeiro e as porcentagens que foram cadastradas. Veja que o campo de desconto financeiro mesmo, onde está aqui o 14, não vai poder ser editado por aqui. A edição vai ser pela alteração da segregação, ok? Então aqui o usuário ele está alterando, né? Então ele poderá alterar e colocar os descontos segregados aqui, que vai compor o desconto total financeiro. Essas aqui são as permissões envolvidas no contrato de fornecimento. Também com a segregação de consultar, incluir, alterar e excluir. Aí, quando ocorrer a entrada da nota fiscal no recebimento de mercadorias ou uma devolução de compra e for usado um contrato de fornecimento que tem desconto segregado por tipos, a duplicata criada também terá a possibilidade de visualizar o desconto financeiro de forma segregada. Então,
nós temos aqui uma duplicata de recebimento de mercadoria, então o recebimento foi feito usando um pedido, e esse pedido ele estava vinculado a uma negociação com esse contrato. Então o que vai acontecer? O desconto financeiro aqui vai continuar funcionando normalmente, mas ao clicar em visualizar segregação, você vai poder ver aquele desconto segregado nos tipos, né, informado no contrato. Se houver alterações no desconto, as segregações também vão alterar proporcionalmente, ok? É importante aqui, o cliente que quiser trabalhar com esse tipo de segregação dos descontos, o que vai acontecer? As duplicatas de pagamento ou cobrança criadas a partir de operações envolvendo contratos de fornecimento com descontos segregados só poderão ser agrupados com duplicatas criadas a partir dos mesmos contratos. Então isso é importante para o nosso cliente decidir se ele vai trabalhar com tipos de desconto ou não. Ele não vai poder agrupar duplicatas que por acaso tenham sido geradas com contratos desse tipo, que tem essa segregação, e agrupar com duplicatas de outros contratos, ou que não tenham contratos vinculados a elas, ok? Nós incluímos também aqui uma coluna para facilitar ao usuário a identificação das duplicatas nessa situação, do contrato segregado. Bem, outra melhoria que nós criamos é a geração de desconto financeiro na forma de duplicata de cobrança. Então agora no BlueSoft RP vai ser possível parametrizar no contrato de fornecimento que o desconto financeiro seja gerado na forma de duplicata de cobrança, ao invés de incluir o desconto financeiro na duplicata de pagamento. Então é essa opção, esse checkbox que nós colocamos, né? Então se o nosso cliente naquele determinado fornecedor ele quiser que o desconto financeiro seja gerado na forma de duplicata de cobrança, ele flaga aqui, então quando entrar a mercadoria, vai ser gerada a duplicata de cobrança, não um valor de desconto financeiro, mas uma duplicata de cobrança. A utilidade disso é que a duplicata de cobrança não poderá ser alterada, então é uma forma de garantir que o desconto seja aquele valor, ok? Então, as notas fiscais de entrada que possuírem pedidos vinculados a contratos com esse parâmetro habilitado terão duplicatas de cobranças geradas com o valor correspondente ao desconto financeiro. Nós criamos um novo tipo de duplicata para esse cenário, tá? Que é o desconto financeiro acordado em contrato de fornecimento. Então, aqui na nota nós estamos vendo a duplicata vinculada aqui de cobrança. Essa duplicata ela vai ser vinculada como abatimento na duplicata de pagamento da nota fiscal, ok? E a contabilização, quando essa duplicata ela for quitada, ele vai usar um novo mapa contábil. E nós colocamos aqui como desconto financeiro acordado em contrato de recebimento. É um mapa de receita, ok? Outra melhoria realizada foi a devolução de compra após o recebimento, usar os contratos das notas de origem, né? Então, no cenário atual, hoje, quando você emite uma nota fiscal de devolução de compra após o recebimento, o sistema sempre usa o último contrato ativo do fornecedor, contrato de fornecimento, né? Então é esse contrato que ele usa como base para definir os prazos de recebimento das duplicatas que vão ser geradas e também o desconto financeiro. Agora, com essa opção, né, é um parâmetro novo que nós colocamos aqui no módulo de estoques NFE. Então agora, quando o usuário habilitar a opção contratos de fornecimento vinculados à nota fiscal de origem, quando for emitida uma nota fiscal de devolução após o recebimento, ele vai usar como base os contratos das notas fiscais de origem, e não mais o último contrato ativo do fornecedor. Ok? E é isso, obrigado. Bom dia pessoal, meu nome é Denis Augusto e eu trago nesta apresentação as últimas melhorias e novidades desenvolvidas no módulo logístico na equipe Truck dos 15 dias. Vou iniciar falando da manutenção de endereço logístico, setor de armazenagem e tipo de produto. Então nós implementamos agora uma nova funcionalidade no RP que tem como principal objetivo facilitar a introdução de novas regras e consistências na movimentação entre endereços logísticos. O que é importante falar nisso, tá? Lá dentro do PDA nós temos uma funcionalidade chamada manutenção de estoque logístico. Então nós implementamos algumas regras de validações entre um endereço origem e um endereço destino. Quais são elas?
capacidade máxima em peso. Então agora você vai ser obrigado a informar uma capacidade máxima em peso de um endereço, capacidade máxima em quantidade de pallets. Então você vai dizer quantos pallets cabe naquele endereço, status do endereço, que pode ser ativo, inativo, e a ocupação do endereço, que pode ser disponível, livre ou ocupada. Para a utilização dessa funcionalidade, nós criamos duas novas permissões. Então a 2633 é a manutenção de endereço logístico consulta e a 1621 manutenção de endereços logísticos editar. Então o novo menu, lá dentro da logística, está lá embaixo, manutenção de endereços logísticos, dentro do submenu de cadastros. Então aqui a apresentação do view da funcionalidade. Então nós temos alguns filtros, que são o centro de distribuição, que seria a loja, capacidade de peso, você pode filtrar de um determinado valor até um valor, capacidade de pallets, altura, status do endereço, status da ocupação, o tipo de endereço, se é picking, pulmão, o local de estoque, e você pode refinar sua pesquisa utilizando área, rua, coluna, nível e sequência. Tá? No processo de manutenção, você pode fazer ele individualmente, endereço a endereço, bem como pode realizar em lote. Tá? Então, se você realizar de um único endereço, ele já vai trazer as capacidades que estão informadas lá para você fazer a alteração. Traz isso já preenchido. Agora, se for em lote, essas variáveis de capacidade de peso, quantidade de pallets, ela vai vir em branco para você definir um novo valor. Algumas informações complementares. Vai permitir exportar para CSV, vai permitir também exportar em PDF, e os status das ocupações são core do RP, então vai ser ocupado, disponível e reservado. Lá no recebimento de cargas, versões desktop e mobile, então agora vai ser possível parametrizar a quantidade de dias retroativos que uma carga aberta pode ser exibida, e também acrescentamos novos filtros e um novo status para melhor experiência do usuário. Então lá nas configurações dos parâmetros do módulo de compras, na variável de recebimento de carga, nós colocamos lá número máximo de dias retroativos para o recebimento de carga. Então é aqui que você vai informar a quantidade de dias que uma carga pode ser listada da data atual retroativa. O que mudou? A gente vai permitir uma pesquisa por range de data lá no view da funcionalidade no mobile, novo filtro de lista de fornecedor, novo status, cargas em conferência, e também vai permitir filtrar por um número de carga específico, caso o usuário souber. Então a apresentação aqui da versão mobile. Então nós temos aqui a data da carga, agora é o range, data inicial, data final. O filtro do fornecedor, você vai ter uma lista com todos os fornecedores dentro do período que você selecionar que são possíveis ser listados. O número da carga. E a situação, ela tem aí cargas abertas, fechadas e agora um novo status que é cargas em conferência. Na versão desktop também colocamos a situação de cargas em conferência. Então aqui é um exemplo. O que é importante o usuário saber sobre essa melhoria? Status em conferência são todas as cargas que já têm ao menos um produto com quantidade conferida, e isso pode ser dinâmico. Tá? Então ele deu uma busca agora, a carga 1 não tinha nenhum item conferido, então ela estava listada lá na situação cargas abertas. Aí o usuário X foi lá e já conferiu. Se ele renovar a busca, pode ser que ela não esteja em cargas abertas, já esteja em cargas em conferência. A situação vai vir marcada default já no coletor cargas abertas e cargas em conferência, as duas juntas, para a busca do usuário. Falar um pouquinho sobre a distribuição forçada por destinatário. Então agora vai ser possível parametrizar o comportamento no RP, se vai gerar uma reserva de estoque para separação ou gerar lote automaticamente. Então antes de liberarmos a melhoria de gerar lote automático, nós já reservávamos o estoque para geração de lote. Então lá dentro das configurações da logística, um parâmetro por filial, nós colocamos a opção de gera lote automático na distribuição forçada. As opções são sim e não. Se o parâmetro estiver sim, automaticamente lá na lista de produtos a distribuir vai vir o botão para o usuário gerar lote. Em seguida,
que ele gerar o lote, ele vai ser direcionado para a tela de separação de lotes para dar sequência ao fluxo. Se o parâmetro estiver definido como não, então o botão que vai ser exibido é reservar estoque para separação. Em seguida ele vai ter que ir para a tela de geração de lote logístico, trabalhar lá o filtro que ele desejar, para depois ir para a tela de separação logística. E é isso, pessoal, obrigado. Bom dia, eu sou a Ana Sheila, eu vou apresentar as novidades e melhorias do time financeiro nesses últimos 15 dias. A primeira melhoria que fizemos foi o bloqueio financeiro de duplicatas no contas a pagar. Caso o favorecido tenha algum bloqueio comercial e a empresa decida bloquear o pagamento das duplicatas dele, eles vão poder fazer esse bloqueio através da tela de consulta do contas a pagar, habilitando as permissões 26 e 27 para bloqueio de duplicata e 26 e 28 para desbloqueio. Então, na tela do consulta, nós criamos a opção para bloquear a duplicata através do ícone bloqueio e desbloqueio. E na manutenção de duplicatas também. Ao habilitar o bloqueio, ela vai bloquear as duplicatas em lote. E quando eu desabilitar, ele desbloqueia em lote. Tem também a opção de fazer a consulta, né, das duplicatas que estão bloqueadas e desbloqueadas através do filtro status. Lá vai estar uma opção do status bloqueado, onde vai buscar todas as duplicatas do favorecido que estão bloqueados. E quando ela estiver desbloqueada, vai poder utilizar a opção que ela está ativa novamente para fazer qualquer manutenção no sistema. Quando o usuário for tentar fazer qualquer manutenção no sistema e essa duplicata esteja bloqueada, o sistema vai exibir uma mensagem que ele não tem permissão para fazer isso porque ela está bloqueada. E mesmo a inclusão em borderô, qualquer outra manutenção na duplicata. Outra melhoria que fizemos foi o EDI de pagamento direto, onde vai ter a possibilidade de informar o valor limite para a transferência do tipo DOC. Por que isso? Quando a gente forma DOC, a transferência cai no próximo dia útil. Quando a gente forma que o tipo de transferência é um TED, essa transferência é realizada no mesmo momento da efetivação. Então a gente criou um parâmetro no RP, que é lá em configurações parâmetros do módulo financeiro, que ele vai informar o valor do limite para DOC. Caso a transferência seja menor ou igual a esse limite, ele vai ser um DOC. Se for maior, ele vai ser um TED. Se não for informado valor nenhum, todas vão seguir como TED. E aí a gente colocou um title também para ficar bem clara a regra, certo? E aí? Olá pessoal, meu nome é Ricardo, vou mostrar para vocês as melhorias e novidades do módulo de vendas desses últimos 15 dias. Uma delas é no relatório de consulta de notas recebidas, foram incluídas novas colunas, valor total, desconto da nota fiscal, valores de PIS, COFINS, IPI, ICMS, ICMS-ST, FCP, as devoluções no ato do recebimento e após o recebimento. Então ficou um relatório bem completo de informações de notas. Essa outra melhoria foi na devolução de cupom para as frentes de caixa que utilizam desconto na venda. As devoluções, na inclusão do RP, será informado na coluna desconto do unitário da devolução do cupom. Foi criado também um arquivo de vendas para Nielsen, no formato ScanTrack. Então, assim, esse arquivo ele é gerado automático, então basta fazer a configuração nos parâmetros do módulo de vendas. Toda terça-feira, praticamente às 9 horas da manhã, esse arquivo ele começa a ser gerado e depois disponibilizado na loja central do sistema. Então, feita a configuração uma vez só, toda terça-feira esse arquivo é gerado com base no layout da Nielsen. E para notificar os usuários que receberão essa informação do arquivo gerado, na central de notificações, é só informar qual grupo que receberá essas informações por e-mail ou alertas no sistema. Na consulta de clientes, foi incluído um novo filtro para exibir o saldo de cliente na consulta. Então, por padrão, nós colocamos não, para não exibir, porque dependendo da consulta virá muitos clientes. Então, ao colocar a opção de sim,
será exibida a coluna do saldo do cliente. Então, atualmente é necessário entrar no cadastro do cliente para verificar qual que é o saldo dele. Então, para facilitar essa consulta, foi disponibilizado na tela onde são listados todos os clientes. Essa informação está dentro da análise de crédito, que é o saldo disponível daquele cliente. Então, essa informação é o que está sendo listada na consulta de clientes. E é isso, pessoal. Obrigado. Olá, meu nome é André Coelho e eu vou apresentar as melhorias do módulo de BlueSoft Intelligence dos últimos 15 dias. Bom, inicialmente nós criamos uma nova visualização do dashboard de conta comercial do fornecedor. Então, nesse dashboard é possível acompanhar os acordos realizados com os fornecedores em determinado período. Então, é possível escolher o período e o tipo de acordo, que no caso aqui é comercial, e inicialmente a primeira visualização é o saldo comercial, o saldo total. Em seguida, nós temos visualizações por regional do saldo e crédito e débito nas dicas de ferramenta, quando nós escolhemos uma das regionais. Também é possível visualizar por loja, crédito e débito e o saldo. É possível visualizar mês a mês o crédito e o débito. Aqui a gente pode ver que o crédito é o verdinho e o débito é o vermelho e o saldo acumulado é o cinza. Então a gente pode ver que no mês de dezembro o saldo acumulado cresceu bastante, o saldo acumulado dos fornecedores depois caiu. É possível visualizar por tipo de lançamento também e por fornecedor. No segundo painel, nós temos o detalhe do produto. Então, é possível filtrar por data de emissão inicial e final, posição dos fornecedores, que é um ranking dos fornecedores, que a gente pode filtrar, a ordenação e o tipo de acordo, que é comercial ou financeiro. Então, a gente tem a visualização por fornecedor. Aqui a gente pode acompanhar que o que está seguindo a linha de tendência são os fornecedores que mais têm crédito, né? Que são os que mais se destacam no crédito. A gente também tem um ranking ao lado. A gente tem a visualização por departamento e por seção do saldo dos fornecedores, por grupo e por subgrupo do saldo dos fornecedores, e principalmente por produto, setor de compra e comprador. Temos por dia, onde é possível visualizar também por loja e saldo acumulado, né? Os débitos, os créditos e o saldo. Nós também criamos um novo dashboard de cockpit logístico. Nesse dashboard, a intenção dele é analisar a gestão da distribuição do CD, analisar a carga de trabalho por todos os processos da logística. Também é possível visualizar os totais por lote e separador também. Então aqui inicialmente a gente tem os filtros de data de geração, o CD, filial, tipo de serviço, etapa, produto e ordem de serviço. Então a primeira visualização, a gente tem por processo o peso e a quantidade de tudo que está sendo feito no CD. Então o que está sendo separado, o que está sendo faturado e a distribuição por filial. Também é importante ressaltar que a gente exibe essas informações ao longo do dia no CD. Então, conforme vai passando o tempo, essas informações vão sendo atualizadas. De 15 em 15 minutos a gente atualiza essas informações. Nós temos também por etapa, que é faturado integral, faturado parcial e o total. Então a gente exibe a quantidade e os itens, peso e os itens, né? Quantidade de itens. E também é possível nessa visualização visualizar os cortes, que são os itens que não foram considerados não entraram nem na separação e nem no faturamento. Aqui nós temos um detalhamento por separador e lote, principalmente lote, na data escolhida. Temos por produto. E também é possível visualizar a quantidade pedida, a quantidade separada, a quantidade conferida, faturada. Aqui é um ranking de separadores, os que tiveram mais eficiência, os destaques, né? E
Nessa visualização nós temos os separadores por peso e quantidade de itens separados. Temos também por loja, a distribuição por loja, do que foi separado e do que foi faturado. E essa visualização mostra quantos itens tem no pedido de uma caixa. Então aqui a gente pode ver que 1 e 2 caixas são os que mais têm quantidade de itens no CD que a ser disponibilizado, a ser distribuído, né? Nós criamos uma nova visualização do dashboard de funcionários. Nessa nova visualização nós colocamos a regional como uma visão e como filtro também das informações do dashboard de funcionários. Então é esse item destacado. Nós também criamos um relatório novo no sistema, no RP, que visualiza os acessos dos menus que foram realizados nos últimos tempos, né? Então é um relatório que é possível filtrar o período, o menu, os usuários e também é possível filtrar os agrupamentos, caso queiram ou não. Então, se não filtrar o agrupamento, o relatório mostra os acessos a nível de detalhe, a nível de acesso mesmo, a nível de transação. Caso seja escolhido o agrupamento, é possível visualizar a nível do agrupamento escolhido, né? Que também é uma visualização. Nós também disponibilizamos na tabela de força de vendas do Business Intelligence 2 novos campos que vai ser possível ajudar os clientes a ter mais vínculos para outras tabelas. Nós criamos o pedido cliente venda aqui e o número do pedido força de venda do cliente. Então, com o pedido cliente venda aqui, por exemplo, é possível filtrar na tabela que também foi disponibilizada, a tabela de pedido cliente. É possível passar esse campo como filtro. E na tabela roteiro entrega. Da tabela pedido cliente também é possível filtrar roteiro entrega. E é isso. Olá pessoal, meu nome é Bárbara e vou mostrar para vocês as últimas novidades e melhorias do módulo de e-commerce nos últimos 15 dias. Primeiro, nós criamos cupons de desconto para produtos ou categorias. Então agora é possível criar um cupom de desconto específico para um grupo de produtos ou somente para um produto, ou você pode criar um cupom de desconto exclusivo para uma categoria ou para mais categorias de vendas. Então aqui nessa tela você pode fazer o processo de criação de cupom. Então você vai dar um nome para o cupom para que você consiga identificar ele. Você vai fazer um código para esse cupom para que seus clientes de e-commerce consigam adicionar esse cupom ao finalizar a compra. O tipo de desconto, que ele pode ser um valor fixo ou percentual. O limite de uso, então você vai colocar o limite de uso dos cupons e o limite de uso por usuário. Então no exemplo, o usuário ele só pode usar um cupom desse na compra. Então se ele tentar refazer outra compra com o mesmo cupom, ele não consegue. Aplicar desconto em. Então esse aplicar desconto em pode ser por produto ou por categoria de venda agora. E abaixo você consegue adicionar os produtos ou as categorias de venda que deseja que aquele desconto seja aplicado. Aqui, nesse exemplo, aqui eu mostro para vocês como que fica após aplicar o desconto no e-commerce. Então o seu cliente ele vai ter o código que ele vai colocar no campo ali de código de desconto. Quando ele aplicar esse desconto, vai ser descontado do valor do produto, então vai riscar o valor antigo e vai colocar o valor novo ao lado. E ao final, no total aproximado do produto, dependendo se for produto de peso, no total do produto vai estar lá um novo produto já com desconto. Nesse caso é um desconto por produto. Outra melhoria que fizemos agora no e-commerce, que é possível configurar as cores do e-commerce. Então agora o usuário consegue configurar as próprias cores do e-commerce dele. Então no submenu de aparências tem lá as opções de definir as principais cores do e-commerce. Então pode definir as cores primárias, secundárias e as cores terciárias. Quando você clica nesse campo de cor primária, secundária ou terciária, irá abrir aqui, aquela telinha ao lado com todas as cores para que você possa selecionar as cores que você deseja aplicar no seu e-commerce. Após isso, basta clicar no botãozinho ao final da tela atualizar. E esse é um exemplo das cores aplicadas. Então as cores primárias elas vão ficar no rodapé.
As cores secundárias, elas vão ficar nos números das ofertas dos produtos, então a numeração das ofertas vai aparecer com as cores primárias. E as cores terciárias vai ficar a partir do momento que o cliente for aplicar um produto ao carrinho dele de compra, então vai ficar a cor do carrinho. Quando o cliente aplicar esse produto no carrinho, a cor do carrinho vai mudar para uma cor secundária. E é isso, obrigada.